É duro falar isso, é péssimo isso, é horrível que o Atlético Cruzeiro só tenha o torcedor do time mandante. Agora, quem organiza o evento geralmente gosta. E Cruzeiro e Atlético estão fazendo o contrário. Estão falando, você não é bem-vindo aqui e eu também não quero ir lá porque se eu for lá eu vou quebrar o seu estádio. Tem pessoas que são pagas, que são preparadas para cuidar disso, lidem com esse problema. Mas como falou o Filipão, gente, é só um jogo de futebol, é só isso. Incomoda muito quem gosta de futebol como a gente, que acompanha futebol como a gente, quem frequenta a arquibancada como a gente frequentou, frequenta ainda. Eu acho que essa é uma visão. A visão geralmente de clubes, dirigentes, autoridades, poder público, eles têm uma outra visão. Assim, eles, muitas vezes, publicamente, eles têm um discurso de que, olha, a gente lamenta muito, é muito triste, um Atlético e Cruzeiro com torcida única, só atleticano no estádio, só cruzeirense no estádio. Mas eu tenho quase que a certeza que, internamente, eles gostam disso. Não o Felipão. A palavra do Felipão pareceu muito forte. A palavra do Felipão, né? Que o Felipão também viu e viveu, talvez, um outro tipo de ambiente, um outro tipo de futebol. Agora, internamente, isso virou para os clubes, para os organizadores do evento, um problema a menos. Porque, teoricamente, é o seguinte, Atlético e Cruzeiro no sábado, só com atleticano. O poder público, claro que vai, as autoridades, a polícia, todo mundo vai ser disponibilizado para acompanhar os atleticanos que chegam, por onde eles vão chegar, como eles vão chegar. Mas isso é pro clube lavar as mãos. O clube não vai se preocupar mais com isso. Como vai chegar a torcida visitante, quantos ônibus vêm, entrada qual vai ser. Isso virou pros clubes, de maneira geral, uma solução interessante. É duro falar isso, é péssimo isso, é horrível que o Atlético Cruzeiro só tenha o torcedor do time mandante. Agora, quem organiza o evento geralmente gosta. Por mais que publicamente talvez tenha um outro discurso para agradar a torcida, para agradar a opinião pública. Acho que internamente eles pensam diferente. Porque eles tratam como um negócio, né? Então qual que é o negócio mais viável para o Atlético? Preservar a arena, não ter custos, não ter gastos, não ter dor de cabeça, não também pensar na segurança do torcedor adversário que chega. Não, e você vende mais cadeiras, né? Mais exatamente, mais então ingressos. ali é um você negócio. Não precisa separar nenhuma área de segurança, né? Exato, ali é um negócio. Para eles, como que funciona melhor esse negócio? Ah, funciona dessa forma. Você aceita? Ah, para mim também funciona dessa forma. Então, eles não pensam no futebol como um produto agradável para o torcedor, para a família, rivalidade, essa questão legal da torcida dividida, né? Da torcida para a oportunidade dos dois torcerem no clássico. O negócio para eles é esse. Para mim funciona desse jeito. Agora, aqui em São Paulo, a gente sempre falou isso, né? É um atestado de incompetência das autoridades de não conseguirem promover a segurança. Lá em Minas Gerais, é um atestado da falta de vontade e de competência dos clubes de prepararem um espetáculo pensando no torcedor. Então, é para bem próprio. Para mim, o futebol é um negócio. Outra coisa, né, gente? Quando tem briga em estádio, a gente vai falar com o presidente do clube mandante, ou com o presidente da federação, ou com polícia. Qual é a primeira missão que eles têm? Se ausentar de responsabilidade. É um jogo de empurra. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Por que quebraram? Por que teve aquela briga naquele setor da arquibancada? Ah, a polícia errou. Não foi erro da polícia. A gente cumpriu o que o clube mandante pediu. Não, o clube mandante não vai assumir também essa responsabilidade. Não, então faltou o quê? Ah, faltou um contingente maior. Então, assim, é um jogo de empurra para ninguém assumir a culpa de problemas. Virou esse escárnio de torcida única aí uma solução rápida para ninguém assumir problema e para falar o seguinte, olha, a gente tentou, como falou bem a Mari, não teve a competência, era muito difícil, não controla a educação das pessoas, o ímpeto das pessoas, torcida única. Ficou um negócio rápido, que todo mundo internamente eu acho que aprovou, por mais que externamente alguns falem que não, e eu acho que é uma situação que a gente está vendo no Brasil todo. Muitos estados aderiram e quem não aderiu está pensando em aderir, o que é mais preocupante e perigoso ainda. Eu, assim, sinceramente, eu sei que eu sou contrário à maioria, né, mas eu... Por favor, você não, entende? Não sou a favor. Você compreende? Eu entendo que ela é uma medida, a torcida única em nome de tentar diminuir o risco da violência, eu acho que ela é uma medida que ela é tomada em todos os lugares do mundo. Na França tem torcida única, na Itália tem torcida única, em diversos países tem, desde que seja uma medida emergencial. E efetiva. Assim, nunca vai ser a solução, não é a solução. Mas ela precisa Mas ela pode pagar. diminuir, claro, e a gente tem a nossa função aqui como imprensa, Exatamente. Cobrar para que as medidas realmente efetivas sejam tomadas, tá? Mas eu entendo quando, como a Mari falou, a autoridade admite que é incompetente, que a gente não tem educação e que é uma medida para tentar diminuir o risco.
Eu entendo. Agora, isso fica muito gritante em Minas quando São Paulo e Palmeiras vão jogar lá, justamente porque lá a autoridade dá essa condição e aí os clubes de lá não querem, abrem mão disso. E aí, na minha opinião, é você prestar um desserviço à sociedade. Porque a gente está cansado de falar que o esporte pode ser uma ferramenta de educação, uma ferramenta social. E essa é uma boa oportunidade para você tentar educar o seu torcedor que é possível conviver. E Cruzeiro e Atlético estão fazendo o contrário. Estão falando, você não é bem-vindo aqui e eu também não quero ir lá porque se eu for lá eu vou quebrar o seu estádio. É justamente o contrário. E até pegando o exemplo de Palmeiras e São Paulo, que no ano passado as torcidas reclamaram, mas os presidentes eles deram um exemplo, a Leila e o Casares, quando um abriu seu estádio para o outro. E vamos falar a verdade, os torcedores adoraram. Porque o palmeirense foi para o Morumbi e curtiu demais a experiência lá. E o São Paulino, que foi ao Allianz Parque, também gostou. E não quebraram uma cadeira, nem num estádio, nem no outro. Não, e essas torcidas que não podem conviver em São Paulo poderão conviver em Belo Horizonte na Supercopa, porque em São Paulo não tem torcida única. Em BH eles vão poder estar lá e os times de BH que sempre puderam conviver agora não podem, no mesmo final de semana. Cara, pra mim, eu tava até pensando aqui o que falar, mas assim, eu detesto, eu abomino, eu tenho um arrepio quando eu penso em torcida única. Porque pra mim é ver o futebol na minha mão aqui, ele derretendo. Porque aí vem na minha memória, eu lembro do Mineirão antigo, tradicional, lá com estacionamento cheio de árvore, pequenininha chegando nos portões, aquela venda de churrasquinho lá e tal. E aí eu lembro do estádio 50-50. Eu lembro daquele mar de pessoas, de olhar para o outro lado e achar que meu grito com 10 anos de idade lá ia fazer um efeito no outro torcedor e aquela coisa da torcida. Entendo que isso teve que ser mudado por questões de segurança. E aí eu começo a me sentir como eu, às vezes, criticava meu pai, meu avô, de tipo, ai, gente, na minha época era muito melhor. Mas eu acho que a gente tá começando a falar sobre isso. Agora eu vou ter que falar assim, na minha época, nossa, 10% era bom demais. Porque eu ia lá no 10% e achava que eu sozinha lá em 10% do estádio, eu poderia mudar o jogo. E ganhar jogo assim era uma delícia, né, mano? Às vezes era mais legal os 10%. Era uma delícia, claro. Você Às vezes era mais legal 10% 1.500 pessoas contra 50 mil, seu time ganhou. Era muito, muito mais legal. Diz muito em que momento de sociedade que a gente tá, né? Então, mas pra isso que... Aí me pega isso que o Bruno fala, de tipo... Que não é nenhuma questão de segurança. Não é. As pessoas que hoje comandam o futebol em Minas, elas estão cada vez mais distante do que é o futebol. E aí eu vou falar aqui do futebol mineiro, das torcidas. Eu entendo que não deve ser fácil controlar briga de torcida. Tem muita coisa envolvida, envolve educação, envolve segurança pública. Mas esse não é um problema meu. Tem pessoas que são pagas, que são preparadas para cuidar disso. Lidem com esse problema. Se preparem para isso. E aí a gente começa a pensar agora que, assim... E ao mesmo tempo entra uma loucura que é... Essas pessoas são tão incapacitadas... Porque a grande questão é que agora BH tem 2 estádios. Tinha o Mineirão, que era dos 2, então não fazia sentido um quebrar a cadeira ali do outro, porque todo mundo convive no mesmo espaço. O Atlético tem um estádio. E aí o Atlético pode falar, gente, mas quebraram tudo lá, o torcedor foi lá, quebrou, etc. Mas o próprio Atlético, pensa num cruzeirense. Uma mulher cruzeirense que foi no estádio, na arena, que teve porta do banheiro arrancada, que foi tratado igual bicho lá dentro do estádio. Eu entendo também o torcedor rival que fala assim, cara, como que eu vou entrar num ambiente que é controlado pelos caras? Ele mesmo se afasta. Que segurança que eles me trazem? Quando deveria, tudo bem, ser o contrário, né? Você é dentro da rivalidade, da situação, mas você pode vir aqui, você é bem-vindo aqui. É uma loucura pensar que hoje... O dono do estádio não tem segurança para ter o seu estádio ele intacto, ele vai ter um prejuízo, mas é louco pensar que o visitante também, por estar num ambiente inimigo, ele também não tem segurança. Olha o nível de tristeza de futebol. E aí eu lembro, o André Kfouri lembrou disso ontem, na pandemia como foi triste o estádio vazio. Sim. Querendo ou não, o futebol ele foi feito para ter torcida, para ter gente gritando, para ter gente cantando. Na pandemia não tinha graça nenhuma, a gente escutava lá os gritos, era meio chato, e é mais triste pensar que a solução ela não veio dos clubes pegarem na mão, sentarem, conversarem e acharem uma solução para ter as 2 torcidas. Não, o contrário. A solução, ela veio do afastamento. A nota, inclusive, né, Mari, fala assim, nós vamos ainda buscar, vamos lutar para que isso se estenda em competições continentais, quando deveria ser o contrário, Então não é só incompetência, é a falta de vontade de ter um futebol da maneira como ele é. É quase que um incentivo à violência. Quando você fala que você não quer receber o seu aqui, você também não quer ir lá no outro, você está quase que incentivando a violência quando deveria ser o contrário. Não, você pode vir aqui, você deve vir aqui, como eu prometo que eu vou aí na sua casa e vou saber me comportar aí. E claro que quando o jogo começar, um vai cantar, outro vai cantar, um vai levantar a bandeira, outro porque esportivamente é aceitável. Isso é óbvio. Mas como falou o Filipão, gente, é só
É só um jogo de futebol. É só isso. E é isso, eu entendo que não é fácil, que ninguém quer ter cadeira quebrada, que é um saco, mas é isso, lidem, segurança, contratem, se preparem. Por buscar soluções. Isso, esgotem todas as alternativas. Teve um clássico na arena, fechamos. Tchau, obrigado, é melhor não, melhor esse negócio não vai dar certo. E o que teve já começou errado, né, Mari? Porque foi nessa condição que você falou, tanto do né? Cruzeirense, tanto do Atlético nessa condição também. É isso.